Bom dia, meu nome é Ana Caroline e eu vou apresentar o vídeo de IFC sobre a análise científica de um artigo retirado da Cochrane. Os cuidados paliativos são diversas ações que visam melhorar a qualidade de vida de um paciente que está em estágio terminal. E é muito comum nesses pacientes paliativados que nos seus últimos dias de vida eles apresentem uma diminuição da ingesta hídrica. Isso é ocasionado por vários fatores, como náuseas, disfagia, uma síndrome anoréxica, obstrução intestinal, a própria perda do desejo de beber água. E aí, nesses casos, a equipe médica dá medicações para esse paciente para que ele tenha cada vez menos sede. Só que um grupo de pesquisadores começou a avaliar se não seria uma ideia, uma oportunidade viável a realização de uma hidratação médica assistida. Ou seja, esse paciente iria receber, por indicação médica, uma quantidade adequada de ingesta hídrica. E foi justamente por causa dessa dúvida que um grupo de pesquisadores decidiu realizar uma revisão sistemática com base em ensaios clínicos randomizados sobre a hidratação médico-assistida para pacientes que estão em cuidados paliativos, principalmente quando se fala em pacientes que estão em estágio terminal de câncer. A revisão de literatura foi publicada na Cochrane no ano de 2023 e apresentou como documentos básicos ensaios clínicos randomizados até o ano de 2022. O principal objetivo dessa revisão de literatura justamente foi determinar a eficácia da hidratação médico-assistida em comparação a um grupo placebo, ou seja, que não recebia nada, e o tratamento padrão utilizado até então para pacientes paliativados. E foi analisado justamente sobre a influência e a eficácia da hidratação médico-assistida na qualidade de vida dos pacientes, na sobrevivência e também se apresenta possíveis eventos adversos. Como método de busca para realizar essa revisão sistemática, foram utilizadas diversas bases, como a Cochrane, a Medline, a Embase, a CINAHL, a SensorLit, a CareSearch, a Dissertation Abstract, Index de Citação Científica e a CancerLit. A partir dessa base de dados, foram selecionados ensaios clínicos randomizados, nos quais houvessem adultos que estavam em cuidados paliativos com 18 anos ou mais, e que também houvesse uma comparação entre o tratamento com hidratação médica assistida com o grupo placebo ou uma comparação com o tratamento padrão. A seleção de estudos aconteceu primeiramente com a análise dos 3 autores que examinaram o título e o resumo de cada uma das referências. Depois, 2 autores analisaram o conteúdo integral do texto e observaram se eles obedeciam os critérios de inclusão que havia sido pré-existente para essa revisão sistemática. Podemos observar como foi essa escolha dos ensaios clínicos randomizados a partir desse fluxograma, em que houveram 3 estudos que foram incluídos, justamente porque eles já pertenciam a uma revisão sistemática anterior e que serviu de base para a atual revisão sistemática, e sobre novos ensaios clínicos randomizados que foram buscados nas bases de dados que eu já citei. Dentre essas bases de dados, primeiramente foram identificados 3.857 artigos. Destes, sobraram apenas 2.928 quando foram retirados os ensaios clínicos randomizados que estavam duplicados. E a partir da análise do conteúdo do teor destes ensaios clínicos, sobraram apenas 52. Sendo que desses 52, 46 apresentavam um design do estudo errado, 3 também estavam duplicados e 2 apresentavam uma intervenção errada. Então, no final, a gente conseguiu só um único artigo incluído, totalizando no total 4 estudos que a gente utilizou como base para a realização dessa revisão sistemática.
Desses 4 estudos, 2 eles analisavam a hidratação médico-assistida em comparação com o placebo, e 2 estudos comparavam a hidratação médico-assistida com o atual tratamento padrão. Todos os estudos foram publicados em inglês e, no total, haviam 422 participantes, só que apenas 384 eles estavam efetivamente disponíveis para a realização de análise. A partir disso, é fundamental que nós definamos o pico dessa revisão sistemática, como o P, que seria a população, que são as pessoas com mais de 18 anos e que apresentam câncer avançado, e no total foram 226 mulheres e 196 homens. E que seria a intervenção, justamente é a administração da hidratação médico-assistida, seja por via intravenosa ou subcutânea, e essa administração pode ser feita tanto na forma de bolos quanto na forma de infusão contínua. O C, que seria justamente o nosso grupo controle, vai ser o placebo e o grupo formado pela terapêutica atual. E O, que seriam o que nós desejamos observar, os resultados, é justamente com relação à qualidade de vida, à sobrevivência e os eventos adversos da utilização da hidratação médico-assistida. Também é muito importante nós analisarmos o risco de viés dos estudos coletados. E todos os 4 estudos, eles apresentavam um baixo risco de viés, como podemos observar nos 2 gráficos, em que a maioria das barras indicam que apresentavam um baixo risco de viés. E, efetivamente, sobre os resultados obtidos nessa revisão sistemática, que ao ser analisado os ensaios clínicos randomizados, pôde ser inferido que a hidratação médico-assistida, quando comparada ao grupo placebo, tanto a qualidade de vida, quanto a sobrevivência, quanto os eventos adversos, eles apresentaram um nível de evidência muito baixo. Quando a gente fala especificamente da qualidade de vida, que foi dada justamente pela escala FACT-G, que é uma escala que vai de 0 a 108, quanto mais alta a pontuação, maior a qualidade de vida. É que a média dos participantes que estavam no grupo placebo foi de 2,6. Já nos pacientes que receberam a hidratação, foi apenas 4,10 maior do que a do grupo placebo, fazendo com que não houvesse uma diferença significativa entre os 2 grupos que justificasse a utilização da hidratação. Além disso, quando a gente fala sobre o nosso intervalo de confiança, percebe-se que esse intervalo de menos 1,63 até 9,83 maior, ele é um intervalo relativamente grande, fazendo com que haja uma incerteza nesses dados que são fornecidos, contribuindo para a classificação de evidência muito baixa dada pela GRADE. Já quando a gente fala sobre a sobrevivência, os pesquisadores não conseguiram estimar o hazard ratio, então não houve uma evidência muito clara sobre qual seria o efeito da hidratação frente aos pacientes que estavam no grupo placebo. Já com relação aos eventos adversos, nós analisamos 2 critérios, que um foi a dor no local da injeção e o outro o inchaço. Para esses 2 casos, nós utilizamos a escala NRS, que é uma escala que vai de 0 a 10 pontos e quanto mais baixo, menor a toxicidade. E aí, com base nisso, nós podemos perceber que as pessoas que tiveram a intervenção da hidratação apresentaram mais dor, porque a média de pacientes com dor foi de 2,10. E a média do grupo placebo foi apenas 1,75, ou seja, nós temos no grupo da hidratação 0,35 mais pontos na média, fazendo com que
haja essa maior dor durante a injeção para os pacientes que apresentaram a intervenção da hidratação médico-assistida. Já quando a gente fala sobre o inchaço, o grupo controle, a média foi de 1,41. Já a média no grupo placebo, ela foi menos 0,59 menor. Ou seja, os pacientes que receberam a intervenção, a hidratação médico-assistida, eles tiveram uma diminuição na quantidade uma diminuição no inchaço. E no que se refere à comparação entre a hidratação médica assistida com a terapêutica atual, pode-se inferir que, com relação à qualidade de vida, não houveram dados suficientes para poder chegar a uma conclusão. Já com relação à sobrevivência, como o hazard ratio é de 0,36, ou seja, ele é menor que 1, indica que as pessoas que tiveram a hidratação médico-assistida tiveram menos risco de morte, quando comparados às pessoas que utilizaram a terapêutica padrão. E o seu intervalo de confiança é relativamente significante, porque ele é de 0,22 a 0,59. Mas o grau da evidência é muito baixo, então a gente não tem uma evidência clara que realmente esse risco de morte menor nos pacientes que tiveram a hidratação é verdadeiro. Já com relação aos efeitos adversos, a gente pode inferir que a nossa razão de risco é de 11,62. Isso significa que o grupo que teve a hidratação, ele apresenta um risco 11,62 vezes maior de apresentar algum evento adverso quando comparado aos cuidados padrões. Nesse caso, o intervalo de confiança, que foi de 1,62 a 83,41, é muito grande. Isso sugere uma incerteza nos dados, além os próprios dados apresentarem uma evidência pela grade muito baixa, fazendo também com que esses dados também não sejam muito confiáveis. Bom, essa tabela, que também foi disponibilizada durante a revisão sistemática, ela é uma comparação mais detalhada da hidratação médico-assistida quando comparada ao grupo placebo com relação à qualidade de vida. E aí, com isso, nós podemos perceber que a média da hidratação foi de 6,7, enquanto no grupo placebo foi 2,6, dando aquela diferença que eu já citei no outro quadro de 4,10. Então, a gente conclui que a qualidade de vida do placebo e da hidratação médico-assistida não apresentou uma variação tão grande que pudesse justificar a utilização de uma nova forma, né, de utilização da hidratação. Não seria tão viável frente aos custos que você também teria. E também devemos citar aqui sobre o P, porque o nosso P aqui de 0,16, ele não é estatisticamente significante. Para ele ter alguma significância, ele deveria ser menor que 0,05. Então, isso demonstra a fragilidade e a incerteza desses dados coletados. Bom, e também explicando, ainda em comparação com o grupo placebo, sobre a dor no local da injeção, como eu havia citado anteriormente, né? A média na hidratação foi de 2,10, enquanto no grupo placebo apenas de 1,75. Então, os pacientes que tiveram a hidratação, eles apresentavam mais dor no local da injeção do que quando a gente comparava um grupo placebo. E também é importante a gente destacar que o valor P também não é estatisticamente significante, porque ele é de 0,66.
Já com relação ao inchaço no local, como eu também já havia citado, né, que ele era menos 0,59 menor, ou seja, quando a gente fala da hidratação, a média foi de 0,82 pacientes e no grupo placebo de 1,41, ou seja, pacientes do grupo placebo apresentavam mais inchaço no local da injeção. Novamente, o nosso valor P também não apresenta uma significância estatística justamente pelo seu valor de 0,16. Bom, e nós também temos essa tabela que vai avaliar a hidratação médico-assistida com o tratamento atual fornecido nos hospitais para os pacientes paliativados. E considerando o número de eventos, de acordo com os dados coletados e a razão de risco deles, nós percebemos que ainda assim é preferencial a utilização da terapêutica atual em detrimento à hidratação. Bom, e para finalizar aqui, eu trago uma conclusão dos próprios autores, em que eles falaram que havia um baixo grau de evidência em todos os fatores que foram analisados, em todos os dados que foram coletados, e principalmente que havia uma pequena quantidade de dados para ser analisada, o que fazia com que houvesse sim esse grau de incerteza, esse nível de evidência muito baixo, e que não havia grau de evidência suficiente para confirmar que a hidratação médico-assistida deveria ser utilizada para pacientes em cuidados paliativos e que deveria sim ser feitos novos estudos mais aprofundados, para que pudesse estudar melhor essa relação.